Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Esse é o meu desejo, é o desejo de Deus para cada um de nós. Sabe, queridos, nós estamos conversando sobre assuntos maravilhosos e nós vimos já no último vídeo que Paulo diz que ele aprendeu o contentamento. Mesmo em meio às maiores dificuldades, ele aprendeu o contentamento. E aí nós vamos descobrir hoje como e por que Paulo estava contente em qualquer circunstância. Não importava o que ele estivesse passando. E aí você precisa pensar um pouquinho comigo agora. Você está contente? Qual é o motivo que te traz esse contentamento? Quanto tempo vai durar isso? Nós precisamos pensar qual é o motivo do nosso contentamento. E aí nós vamos orar para a gente entender por que Paulo estava contente em qualquer situação. Qual era o objetivo da vida dele? Era para esse mundo ou não? Por isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Jesus, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua Palavra. Que a Tua Palavra transforme a nossa vida para que possamos viver a cada dia a perspectiva do céu em qualquer circunstância. Nós choramos por Jesus. Amém. Olha só, vamos só ver os versos que Paulo fala sobre isso. Está em Filipenses, capítulo 4, verso 11 e 12. E depois em 1 Timóteo. Diz assim, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, então Paulo aprendeu, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim na abundância como também na escassez. Aí, Paulo continua dizendo, em 1 Timóteo, capítulo 6 e o verso 6, de fato, ele diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Paulo traz aqui que lucro na vida, nesse mundo, é duas coisas: a piedade e o contentamento. Você aprender a estar contente com qualquer coisa, em qualquer circunstância. Isso é uma grande fonte de lucro. E aí, agora, qual era o motivo que Paulo podia estar contente em qualquer situação? E nós já vimos que Paulo, ele tinha motivo para estar insatisfeito, não contente, triste, chateado, sem paz. Ele tinha, porque Paulo era um jovem promissor, ele tinha tudo para dar certo no conceito humano, mas Paulo, quando conheceu a Cristo, tudo mudou para ele. As dificuldades, os problemas surgiram na sua vida, e a gente pode ver isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, nós podemos ver isso a partir do verso, só para a gente relembrar aqui, para a gente compreender que para ser feliz, para estar contente, você não precisa de circunstância boa, porque nós atrelamos estar feliz, estar contente, só quando as circunstâncias estão boas. Não, nós podemos estar contente em qualquer situação, se nós tivermos a perspectiva de Paulo, e nós vamos entender isso, porque que ele estava contente em qualquer circunstância. Verso 24 diz assim, 5 vezes, 2 Coríntios 11, verso 24 em diante, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, surrado 5 vezes com 39 açoites, e esses açoites tinha na ponta ali instrumento cortantes, e ele diz, fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voraz do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo de cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Ou seja, Paulo passou as maiores dificuldades,
Mas, em meio a essas dificuldades, e aí Paulo agora está escrevendo, quando ele diz, olha, grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento, ele está escrevendo preso, ele estava em Roma. E agora, sabendo que iria morrer, mas ele diz isso. Então, qual era o motivo de Paulo que o levava a estar contente em qualquer circunstância? Acompanhe comigo agora aqui, ó, Romanos, capítulo 8, verso 18. Olha o que Paulo traz para mim, para você, para a gente poder aprender o contentamento, estar feliz em qualquer circunstância. Veja só, 8, verso 18. Porque para mim, diz o apóstolo Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ele está falando de sofrimento, do tempo presente que ele estava vivendo. Você está passando por algum sofrimento, por algum problema agora? Olha, ele diz, do tempo presente, não podem ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Paulo, então, não tinha uma visão para esse mundo, mas ele tinha uma visão para a eternidade. Ele sabia que em meio aos problemas desse mundo, tinha algo muito maior. Então, o sofrimento desse mundo, desse momento, não pode apagar, não pode tirar de mim, de você e de qualquer daquele que serve a Cristo, a glória que vai ser revelada em nós quando Cristo voltar. Essa deve ser a nossa perspectiva. Não ter uma visão para esse mundo, mas ter uma visão para a eternidade. Aí sabe o que Paulo ainda continua dizendo? Nós vamos agora em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18, diz assim, porque, olha o que ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, o que ele estava passando, ele chama de leve momentânea, algo passageiro, algo rápido, leve, em meio a todos aqueles sofrimentos que nós já vimos aqui. Ele foi surrado, ele foi fustigado com vara, naufrágios, frio, fome, escassez de tudo, mas ele diz, mas a nossa leve momentânea tribulação ou problemas, não pode, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então o que nós estamos passando, o que você pode estar passando, isso pode produzir eterno peso de glória. Se você está passando o problema que você está passando por causa de Cristo, na perspectiva de fazer a vontade de Deus, isso vai ter um eterno peso de glória. Aí ele diz no 18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, as coisas, são temporárias, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados e nós ficamos vivendo a perspectiva desse mundo. E aí, quando nós vivemos a perspectiva desse mundo, quando as coisas não saem como nós queremos, a gente começa a ficar triste, a gente perde a perspectiva, a gente perde a alegria, e aí a gente deixa de viver a alegria da eternidade, sabe? Então, o grande problema do ser humano hoje é porque nós planejamos para esse mundo, o nosso projeto é para esse mundo, aí quando as coisas saem por entre os dedos, aí nós nos frustramos, ficamos tristes, chateados. Por quê? Porque a gente deixa de enxergar a eternidade. É isso que importa. As coisas que a gente vê são passageiras, são efêmeras, mas aqui não vemos, elas são eternas. Aí, uma frase que eu já disse e quero repetir para você. Se aquilo que eu faço não é eterno, aquilo que eu faço é eternamente inútil. Eu e você precisamos começar a olhar com a perspectiva da eternidade, assim como Paulo olhava. Sabe, quando nós pensarmos isso, quando nós tivermos os pés na terra, mas os olhos no céu, pensar pela perspectiva da eternidade, tudo o que acontecer conosco não vai tirar a nossa paz, não vai tirar o nosso contentamento, porque nós vivemos uma perspectiva da eternidade. O que você está passando agora? Você está sofrendo por causa da sua família?
Você está sofrendo porque você não tem saúde? Você está sofrendo pela perda, talvez, de um ente querido? Você está sofrendo por falta de trabalho, emprego? Está com dificuldade de manter a sua própria vida? Paulo passou por tudo isso, mas ele disse que aprendeu o contentamento porque ele tinha uma visão no céu. Essa deve ser a nossa perspectiva. Como está a sua vida? Olhe para Cristo, olhe para a eternidade e acalme o seu coração, porque tudo isso aqui é passageiro, é ilusório, mas a eternidade não. Estar com Cristo não, isso é para sempre. Então que Deus te abençoe, que possamos viver a perspectiva do céu, para que possamos estar contentes em qualquer circunstância, para a honra e glória do nome de Deus. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a perspectiva do céu em qualquer circunstância. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.